O tema para a meditação de hoje: equipamento de segurança pessoal, batismo. Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o verso também 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações. Amém? O batismo traz a alegria de ser igreja. A alegria de ser igreja, o amor à igreja, nascem da consciência do meu batismo. E quando isso é forte em mim, quando é forte em você, o que me fortalece na caminhada, na frequência e no compromisso com a igreja, não é que tem boas pregações, que tem hinos maravilhosos, não é que tem gente que eu gosto. O que me move é que a consciência do batismo, é que eu faço parte de, eu entrei para, e então isso se torna verdade, e se torna a alegria de ser a igreja. A alegria e o amor à igreja, eles vão nascendo em nós pela consciência do batismo. Agora talvez fique curioso para os irmãos, porque que nós colocamos ali equipamento de segurança pessoal. Eu estava analisando que há uns 7, 8 ou 10 itens de segurança pessoal. E eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado para falar sobre isso, porque o irmão quase engenheiro de obras está ali sentado no banco olhando para mim. José, se eu falar coisa errada aí, pois a Jade falou lá, viu, mano? Ele falou. Equipamento de segurança, não é, irmão? A empresa exige, a empresa orienta, e esse é um assunto muito delicado, já salvou muitas vidas também, né? Eu não quero falar de 10 itens de segurança ou de equipamento de segurança, mas eu quero apresentar alguns e fazer essa analogia, essa comparação, e dizer para os irmãos, e dizer para os amigos que o batismo é um equipamento de segurança pessoal. Porque assim como uma pessoa que vai trabalhar e se expõe aos acidentes, aos perigos da obra, à profissão a qual ele está, e não tendo proteção, ele corre risco da própria vida. E a pessoa sem o batismo, e a pessoa que não conhece o batismo e não entende o que é a importância dele, está vivendo sem um equipamento de segurança. Os irmãos me entendem? A pessoa está com o risco da própria vida, porque poderá acontecer que seja levado e ela não tinha aquele batismo, aquele equipamento que nós chamamos aqui de o batismo. E aí eu fiz uma comparação para compartilhar com os irmãos. O batismo mostra que os crentes passam a pertencer ao corpo da igreja, ao corpo de Cristo Jesus. É a maneira de entrar, é a maneira de pertencer, é através do batismo. Cristo deixou nas Escrituras 2 grandes mandamentos, ou 2 ordenanças: o batismo e a ceia. E por isso eu estou fazendo essa comparação. Já, meus irmãos, há muito tempo, as religiões mais antigas sempre tiveram alguma coisa com o batismo. Muito antes até dos cristãos usarem o batismo. Já havia como que uma tendência para o significado da água como purificação. E há muito tempo já se usou a questão da purificação através da água. Alguns povos criam que na água estava a própria vida, a purificação da vida. Então o batismo, ele precedeu muito a João Batista. Quando João Batista se apresenta e aparece no Novo Testamento como aquele que estava fazendo o batismo do arrependimento, o batismo já havia há muitos séculos anteriores. Mas em João Batista ele passa a ser o batismo do arrependimento. O próprio Senhor Jesus reconheceu o batismo de João Batista e foi até João Batista para ser batizado. E lá estavam então os 2 primos, que João Batista era primo de Jesus. E ali Jesus reconhece, e não só reconhece, mas se deixou ser batizado por João Batista. Então nós deveríamos ter no batismo, assim, um autoconceito, tê-lo em alta estima, porque o batismo, ele pressupõe algumas coisas. E essas coisas podiam ser comparadas como equipamento de segurança. Por exemplo, é exigido no trabalho uma proteção para as mãos, luvas. Para cada profissão tem uma luva. Enquanto que uma luva de cirurgia é bem fininha e bem acessível, a do churrasqueiro já é mais maleável. A do mecânico é de uma outra maneira. A do construtor é de uma outra maneira. Mas é necessário que em cada uma delas haja proteção. A primeira vez que eu vi uma luva de um açougueiro, achei muito interessante. Uma luva de um açougueiro é feita de correntinhas de aço, que em passando a faca na mão, não corta o seu dedo.
E trabalhar sem aquele equipamento lá é muito perigoso, porque trabalha com uma faca muito afiada. Então eu coloquei aqui o primeiro equipamento. As mãos, luvas, que seria o arrependimento. O batismo pressupõe o arrependimento. E por que mãos? Lembra que nós cantamos na igreja, Senhor, quem entrará no santuário para adorar? É uma referência ao Salmo 24, que diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e tem o coração puro e não se entrega a sua alma na falsidade. Quem tem as mãos limpas. Então o homem andando pela vida fora, percebeu que as suas mãos não eram limpas e que precisavam ser alvejadas para poder entrar nesse santo lugar, na presença de Deus. E então se arrependeu dos seus pecados e se dispôs a entrar para esse caminho maravilhoso que é o caminho da igreja, do corpo de Cristo, a salvação. Ainda o Salmo 51, o salmista diz assim no verso 9, esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Deus é capaz de fazer isso. E o batismo representa o arrependimento da pessoa. As mãos agora limpas. Se as mãos não estão limpas, vamos lavá-las no sangue precioso de Jesus. E levantar as mãos puras para Deus. Mãos limpas talvez não seja o suficiente, mas junto com o coração puro, é aquilo que agrada a Deus. Mas simboliza aqui que um dia eu olhei para as minhas mãos e senti que eu precisava de arrependimento. Olhando para um outro equipamento de segurança, é a proteção para os olhos. Irmãos, eu já recebi pessoas na igreja pedindo ajuda para diversas maneiras. Mas numa situação peculiar que eu estava numa igreja, um irmão me procurou com um cisco no olho. Falou, pastor, eu vim aqui para o senhor tirar o cisco do meu olho. Eu estava cortando lá um disco politriz e me voou um caquinho de ferro no olho, grudou aqui no meu olho, e ele procurou o pastor para eu retirar. Eu falei, olha, eu já vi de tudo na igreja, mas essa para mim é novidade, eu não sou capaz. E a minha vista já não era tão boa, já estava usando óculos, eu uso óculos para leitura. E eu tentei de diversas maneiras tirar aquele cisco do olho, e falei, olha, é melhor você ir lá no pronto-socorro, lá no posto, já era um pouco tarde da noite. Não, mas o senhor consegue, eu sei que você vai tirar. Eu falei, eu tentei até e não consegui. E eu sabia que se passasse um papel assim, a gente podia tirar. Você está num lugar, não tem recurso, não tem um posto de saúde, seria uma boa estratégia. Pois ele foi para casa, pegou o filho dele que tinha mais novo, uma visão melhor, falou, o pastor falou que você passar um papel assim, ele sai. Na primeira que ele passou, aquele cisco saiu. E ficou marcado então essa experiência que eu já vi de tudo, a pessoa pedindo na igreja, mas que o pastor tirasse um cisco do olho, embora que na Bíblia está escrito, né? Cuidado com a trave que tem no olho, né? Cuidado. Mas enfim, o olho vai representar aqui o óculos, a proteção que tem que ter. E quem não usa uma proteção está expondo a sua vista a um grande perigo. E a gente sabe de situações que a pessoa, por estar usando óculos, se livrou de acidentes graves. Me lembro claramente do irmão Paulo Pesavento. Ele estava fazendo panela, né? Que a panela você dobra o alumínio sobre o molde. E o disco escapou e bateu bem em cima do rosto. Ele teve um corte na testa e na bochecha. Mas o olho ficou livre porque estava protegido. Podia ter ficado cego daquela vista. Então, meus irmãos, o que seria o olho, o óculos aqui, o equipamento? A fé é como olhar, não é verdade? Então, veja bem, o batismo é um ato puro de fé no Senhor Jesus Cristo. É olhar uma coisa que você não vê, é enxergar aquilo que ainda não está aparente, mas saber que está ali à sua frente. E a fé é uma condição básica para o batismo. Ninguém poderia ser batizado se não tivesse fé. O batismo é uma declaração de fé na mensagem mais importante da Bíblia, que é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Então veja bem, quando nós, através da pregação do Evangelho, conhecemos o perdão de Cristo, os nossos olhos são abertos. Até tem pessoas, pastor, eu não sei testemunhar do perdão na minha vida. Mas o que eu faço? Eu digo como está na Bíblia. Um dia eu era cego e hoje eu vejo. Nós éramos cegos para as coisas de Deus, só via as coisas do mundo. Mas os nossos olhos da fé foram abertos. Então nós podemos aprender muito sobre isso.
O batismo é a chave da obediência que abre os nossos olhos, que abre as portas de bênçãos para aquele que é fiel. E a fé é depositada, é colocada em nós através da palavra de Deus. Não há nenhuma outra maneira de se obter fé. Não é orando, fazendo campanha, jejuando, fazendo uma penitência, não. A fé virá ao seu coração pela palavra de Deus. E não há outra maneira de ter fé. Ah, não, eu vou fazer um jejum e vou ter muita fé. Não, isso não dá fé ao seu coração. Isso não lhe distribui fé. O que coloca fé em você é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso que a gente insiste muito. Além de você ouvir a Bíblia na igreja, leia a Bíblia em casa. Você vai fazer alguma coisa importante no seu dia, não faça sem ler a Bíblia, porque daí nasce em você uma fé para fazer as coisas. Os olhos da fé são abertos, e nós temos a segurança de estarmos com os olhos bem abertos agora. Uma outra questão, meus irmãos, é os pés. Eita, que eu usei muito aqueles butinão de construção, quando trabalhamos na última obra que foi ali em Cascavel, a igreja que nós construímos, pela graça do Senhor Jesus, com a ajuda de toda a comunidade, e com a ajuda da igreja sede que nos apoiava no trabalho do bairro Santa Cruz, e ali pudemos construir um belo templo, 200 metros quadrados, com uma estrutura bem arrojada, e ali tinha prego e ponta de prego e coisa arada, e lá foi o pastor comprar uma botina de construtor, daquela do soladão assim, né, que entorta o prego, né, embora que às vezes um quase passa, né, é preciso ter cuidado. Então me lembrei, meus irmãos, do sapato, dos pés, da preparação do Evangelho da Paz. Isso significa, meus irmãos, conversão. É necessário para que eu venha a ser batizado, ou para o batismo, que a pessoa passe pela conversão. E conversão é aquela pessoa que estava caminhando naquela direção e houve uma convergência, houve uma conversão para o outro lado. Eu caminhava perdido para o inferno, hoje caminho em direção ao céu. Eu caminhava num caminho largo da perdição, mas hoje vou no caminho estreito da salvação. O batismo pressupõe uma caminhada com Jesus, uma conversão. Eu era, não sou mais. O dia que eu fui ordenado ao Ministério da Palavra, os meus amigos do Colégio de 2º Grau vieram fazer uma visita no ato da celebração, e depois ficaram perguntando, gracejando comigo, agora você vai correr a sacolinha, né, agora você é pastor, mas você era malandro, mas você era difícil, você era um cara complicado, e agora quer ser muito bonzinho. Eu falei, é verdade, eu era. Ficou lá para trás, houve uma conversão, não sou mais, sou um salvo redimido no sangue de Jesus. O batismo representa, meus irmãos, uma conversão. Então, quando nós somos batizados, nós largamos aquele jeito de falar, aquela boca suja, aquela maneira estúpida, aqueles vícios, aqueles pecados. Alguns a gente consegue soltar na hora, alguns demoram um pouco mais, mas nós temos que purificar o nosso jeito de ser. Ou seja, as pessoas têm que olhar para nós e levar um susto. Olha como ele mudou. Isso é uma conversão. O batismo, meus irmãos, pressupõe uma conversão. Equipamento de segurança, meus irmãos, os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, que nós aprendemos ali em Efésios capítulo 6. Meus irmãos, então é uma mudança, e eu recebo Jesus como Salvador. Romanos 10 e verso 9, se confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor, e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo pressupõe uma mudança, uma conversão, e você precisa mudar. Quando você desce nas águas, você declara que Jesus morreu pelos seus pecados. Quando você sobe das águas, você declara que Jesus ressuscitou. É por isso que o batismo não é com um copo d'água. O batismo não é com um negócio que fica respingando assim, não. O batismo é mergulho. Então, quando nós somos afundados na água, nos identificamos com Jesus na sua morte. E quando somos retirados da água, da sepultura ali, da água, somos retirados, identificamos com Jesus também na sua ressurreição. Amém? Um outro equipamento de segurança é a questão da respiração. Algumas profissões, a pessoa não pode entrar no seu canteiro de trabalho se não tiver um respirador. Nessa figura que está ali na lousa, tem uma pessoa que provavelmente está combatendo incêndio e precisa então de um respirador.
Há outras profissões que precisam de um respirador. Aqui é a respiração. Há diversos tipos de respiradores. Um dia, um querido amigo insistiu muito comigo: você vai pintar a minha casa, você tem que usar máscara. E foi lá e comprou máscara para eu usar. E eu coloquei aquela máscara por causa da poeira, de lixar as paredes e tudo mais, né? E eu pedi que aquele amigo me ajudasse. Falou: não vou te ajudar porque tem que usar essa máscara aí. Não vou usar essa máscara. Depois eu me lembrei do que aconteceu, meus irmãos. A maior parte de nós não gosta muito de usar máscara, porque é irritante, né? Mas fomos obrigados a usar máscara, dentro de casa, na rua e nos ambientes no qual nós íamos. Lembra, meus irmãos, tudo nós mascarados dentro da igreja? O pastor tinha que saudar e depois tirar aqui a máscara para poder falar. Então, meus irmãos, a respiração, eu diria que significa a união com Cristo. E o batismo pressupõe uma união com Cristo, porque o batismo é um acordo, é uma aliança, é uma cerimônia de entrada, de pertencimento. Eu vou pertencer à igreja, pertencer ao corpo de Cristo, ou seja, eu vou estar ligado, não apenas com a igreja, sim, você vai ser ligado com a igreja, vai se tornar membro da igreja, terá direitos e privilégios, e terá responsabilidades. Mas a maior importância nessa questão é que você vai estar unido com Cristo. O batismo pressupõe a sua união com o Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, no verso 4, diz assim, que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, e assim também andemos nós em novidade de vida. Você recebe a bênção de Deus por meio do batismo e nunca mais se sentirá só. A pessoa estava triste, magoada, moada, sabe? O amigo abandonou, o namoro terminou, às vezes até um relacionamento de casamento, né? Há muitas pessoas que entraram ou estão na solidão. E a solidão machuca muitas vidas por aí. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, nós temos a união com Cristo, que nós nunca teremos decepção, pelo contrário, não seremos abandonados, pelo contrário, não seremos deixados para trás ou preteridos por outra pessoa, pelo contrário, Ele nos ama, Ele nos conhece como nós somos, e mesmo assim nos ama. Ele sabe cada uma das coisas da sua vida, e mesmo assim te ama. Colossenses capítulo 2, o verso 12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É o símbolo da nossa unidade com Cristo. Nós estamos ligados na videira verdadeira, estamos conectados. Às vezes o sinal do celular cai, às vezes o sinal da internet em casa cai, nós ficamos sem o contato. Deus não nos deixa separados. Quem nos separará do amor de Deus, diz a palavra? Ainda que sejam tantas coisas, e é uma lista de coisas que podiam separar, mas Deus não permite que ocorra essa separação. Então veja bem, somos e estamos unidos com Cristo, e o batismo pressupõe essa unidade. Você não está unido meramente com a igreja. Se fosse isso, você logo se decepcionaria. E muita gente, meus irmãos, saem da igreja porque a gente até duvida que se estão realmente unidos com Cristo, ou então não compreenderam que a união da pessoa não é com aquela igreja, é em primeiro lugar com Cristo. Então eu amo os irmãos, eu amo a minha igreja, eu vivo a vida do evangelho porque eu estou unido primeiramente com Cristo, e obviamente também com a igreja, com os irmãos. E eu quero mencionar aqui mais um equipamento de segurança pessoal, que é para proteger o corpo. Eu, durante mais de 7 anos da minha juventude, eu usei macacão, é verdade. Eu trabalhei no aeroporto, eu era um profissional técnico, especialista em manuseio de combustíveis para aviação, que nem o rapaz está falando na internet, né? Eu era um frentista de aeroporto, abastecia avião, abastecia aeronaves. Então eu tinha que usar os equipamentos e era obrigatório pela Shell usar um macacão. 7 anos eu usei um macacão pesado, era um macacão que, mas esse macacão aí é só para bonito, ele é igual a uma roupa, não te protege de nada. Eu falei,
você se engana. O material desse macacão aqui, ele não permite o incêndio. Ele não pega fogo. E como eu lidava com combustão, o fogo poderia rapidamente causar um dano sério à minha vida. Então, se derramasse um combustível na roupa. Mas a roupa não pega fogo. Era meio esquisitão, era ruim de usar, mas era uma proteção para o meu corpo. O que seria isso? O batismo pressupõe, meus irmãos, a regeneração. A regeneração, meus irmãos, é tirar uma roupa velha e vestir uma roupa nova. É isso que o apóstolo Paulo ensina no livro aos Efésios. Nós vamos desfazendo do velho homem e nos revestindo do novo homem. Nós vamos deixando coisas do pecado, do mundo, e assimilando coisas da igreja, da palavra, coisas de Deus, coisas do céu para a minha vida. Amém? Então isso é a regeneração. Em Efésios capítulo 4, no verso 22, diz assim: e vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, que procede da verdade. Ou seja, desveste de um e se reveste do outro. Esse é o processo da regeneração. Quem são os crentes? Quem são os cristãos? São pessoas regeneradas, pessoas que tomaram, através do batismo e da experiência da salvação, um banho de regeneração. Houve aqui agora uma correção. Algumas coisas ou muitas coisas foram corrigidas em nós. Algumas coisas ou muitas coisas foram reconstituídas em nós. Meus irmãos, eu admiro o corpo humano como ele se reconstitui, não é verdade? É coisa linda, é coisa tremenda. Admiro muito os médicos que trabalham com reconstituição do corpo. Às vezes aquela acidente no rosto, no braço, nas mãos, e tem aqueles médicos especialistas que se dedicam anos da sua vida para trabalhar com revestimento para queimados, pessoas que têm a pele queimadas, e é incrível o avanço nessa área. Eu acho muito bonito, meus irmãos, quando a medicina junta com a criação de Deus, e ajuda a pessoa a se reconstituir. Tem gente que tira uma pele daqui, põe para cá e põe para lá, e vai se ajeitando, e às vezes há uma reconstituição bem avançada. Pessoa que teria que esconder o rosto, por causa de uma queimadura, de um acidente, né? Já é possível, segundo a medicina, meus irmãos, reconstruir toda a pele do rosto, todo o rosto. Obviamente que não vai ter a mesma face que tinha antes, pode até parecer assim uma outra pessoa, mas é possível reconstituir novamente. E é isso, meus irmãos, que pressupõe o batismo. Uma pessoa que foi perdoada dos seus pecados, ele era de um jeito, não é mais em nome de Jesus. A cada dia vai melhorando, vai regenerando. E meus irmãos, as pessoas que convivem com você, que convivem com as pessoas batizadas, novos convertidos, notam a diferença, porque a pessoa já vai deixando algumas maneiras, o jeitão de falar, o jeitão de vestir. Pastor, aqui nessa igreja vocês pregam negócio de vestido? Não prega, mas a Bíblia prega. A nossa igreja não exige, mas a Bíblia exige. O pastor não fica indo atrás de ninguém, medindo o decote e o comprimento da roupa, e se os irmãos estão de calça ou não, mas a Bíblia vai. O Espírito Santo entra no coração da pessoa e convence, e nós vamos mostrando pelas vestimentas que nós também estamos transformados. Amém? Eu vou para a igreja batista porque lá não tem doutrina, lá não exige o negócio do cabelo do brinco. É verdade, aqui não exige nada mesmo, mas a Bíblia exige. E quando você obedece só um homem, só uma diretoria, só um pastor, você usa aqui na igreja e lá fora você solta, né? Mas aquele que cobra é a palavra, é o Espírito. Ele cobra aqui e cobra lá na rua. E nós vamos mostrando pela caminhada, alguém que foi batizado, e o batismo pressupõe que a pessoa vai se regenerando, vai largando coisas do mundo, coisas do jeitão do homem e da carne, e vai se renovando em Cristo Jesus. Amém? Uma outra palavra para regeneração é renascimento, relacionada a outra frase na Bíblia, que é o novo nascido, ou nascido de novo. Regeneração tem a ver com nascer de novo, ou com o renascer. Em Tito capítulo 3, no verso 5, Paulo refere-se a Deus como tendo nos salvo mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. E está claramente em foco a vivificação espiritual do crente. O Espírito Santo faz essa obra no coração de cada um. O batismo nos conduz a uma transformação muito profunda, embora seja invisível, mas algo muito grande começa a acontecer na tua vida. Colossenses no capítulo 2, no verso 13, a Escritura nos ensina assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida juntamente com o Espírito. Éramos mortos. E o batismo pressupõe, meus irmãos, que nós fomos regenerados para a vida. Segundo os ensinamentos do Novo Testamento pela boca do Paulo, o apóstolo Paulo, Deus, quando olha para o homem que não conhece a salvação, Ele vê uma pessoa morta em delitos e pecados, ou seja, são cadáveres. A pessoa tem dinheiro, é um cadáver rico. A pessoa tem saúde, é um cadáver bonito. A pessoa tem elegância, é um cadáver elegante, mas ainda assim é um morto. Mas quando ele conhece Jesus, e o processo de regeneração começa na sua vida, isso é selado pelo batismo, essa pessoa se torna uma pessoa viva, uma pessoa que nasceu de novo. E por fim, meus irmãos, por último, eu quero lembrar aqui de último equipamento de segurança pessoal, que protege a cabeça, que é o capacete. Eu creio que uma boa parte da falta de cabelo que eu tenho hoje, tem a ver que eu também usei por muitos anos, usei um capacete. Todo dia era obrigatório colocar o capacete. Ia atender uma aeronave no aeroporto, tinha que usar o capacete. O avião estava chegando para fazer o taxiamento na pista de abastecimento, já tinha que estar lá de pé, com todo o equipamento e o capacete. Tivesse calor, tivesse frio, tinha que usar o capacete. Aquilo gruda na cabeça da gente que depois parece que nem quer sair, mas é uma proteção. Quantas vezes algum objeto vai cair, você se levanta e a sua cabeça é protegida, não é verdade? Algumas empresas não deixam o funcionário entrar se ele não colocar o capacete. Você não vai entrar, não vai trabalhar hoje. Alguns são até dispensados porque não usam o capacete. Eu diria que isso é a justificação. O batismo pressupõe a justificação. E a justificação, meus irmãos, é completamente diferente da regeneração. Muitos crentes não conseguem fazer essa diferença. A regeneração é um processo de reconstrução, de tirar o machucado e consertar, de corrigir o errado e colocar o novo, de renascer. Agora, a justificação não é nada disso. É uma declaração de Deus de que você é justo. Satanás acusa, Jesus, como advogado nosso, nos defende. Satanás é o acusador, Jesus é o advogado que nos defende. E justificação é isso. Satanás diz assim: ele mentiu. Jesus fala: não foi ele, fui eu. Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Se tornou pecador no meu lugar, no seu lugar. Então Satanás diz assim: ó, ele roubou, não, fui eu. Ele prostituiu, não, fui eu. Jesus leva sobre nós a culpa. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi considerado o maldito da cruz. A maldição foi levada e paga ali na cruz. Então, justificação é uma declaração justa de Deus sobre a sua vida, que seus pecados são perdoados. Amém? O batismo pressupõe a justificação. A pessoa está na cadeia, preso, e está pagando por seu delito. E olha a grande diferença: o preso, ao cumprir o seu mandato, ao cumprir o seu tempo, ele recebe um alvará de soltura, ele é liberado, e ele está livre da sua culpa. Notem que um bandido paga a sua culpa na cadeia, e quando sai da cadeia, ele não é um desbandido, um ex-bandido. Ele continua sendo bandido. Era estupro, era assalto, era assassinato, era roubo. Ele paga a justiça e quando ele sai, as pessoas olham, ele mesmo não se sente livre. Ele só sente que pagou a sua dívida. Se sente livre do peso da dívida, mas ele continua sendo. Ou seja, ainda não há uma justiça, não há uma coisa justa sobre ele, não houve uma justificação. E com o crente é completamente diferente.
Há uma declaração que diz assim: não é mais bandido, não é mais ladrão, não é mais nada disso. Agora é livre dessa culpa, dessa acusação. Levanta a cabeça e tem uma nova vida. A coisa mais difícil que tem é um presidiário se dar bem depois que sai. Não se dá bem com a esposa, não se dá bem com a família, não consegue emprego, é uma dificuldade. O próprio governo diz que a pessoa condenada nunca será candidato, nunca trabalhar no serviço público, nunca trabalhar nas Forças Armadas, ou seja, mais da metade da vida dele já está fechado. Porque ele fez uma coisa errada, pagou, mas não adianta nada. Ele sai de lá e continua preso dentro da sua própria cabeça. Amém ou não? É completamente diferente com Jesus e com você. O nome disso é justificação. Nada vai entrar na minha cabeça de acusação do inimigo. A minha cabeça está protegida. Alguém declarou, e foi Deus que declarou em Jesus, que agora eu fui justificado. Eu não sou o justiçado, eu sou o justificado. Me tornei um homem justo, piedoso, por causa do perdão. E o batismo significa que agora eu tenho esse capacete, eu tenho essa proteção. Virão palavras, virão acusações, mas de todas eu sou guardado pela justificação em Cristo Jesus. Deus declara o pecador justo no momento em que o pecador deposita a sua confiança em Jesus Cristo. Deus é que faz isso. Podemos ver isso em Romanos 3, em 2 Coríntios 5 e assim por diante. Receber o batismo é um privilégio do crente. Batismo, meus irmãos, é baptizou ou baptismos. É a palavra que está no original da Bíblia, em grego. E significa literalmente afundar. Significa mergulhar. A palavra correta é imergir, imersão. Então não existe batismo com um copo d'água, porque a própria palavra batismo, baptizou ou batismos significa mergulhar. Ah, eu fui batizado, como é que foi? Não, então você não foi batizado, você foi molhado, você foi aspergido, mas batizado é aquela pessoa que foi imergido, você entra em Deus, você mergulha na morte de Cristo, você é tirado na ressurreição com Cristo, amém? Não batizamos recém-nascidos, crianças, porque o batismo e a salvação pressupõem fé. Eu acho muito difícil uma criança ou um recém-nascido fazer profissão de fé, declarar que ele crê. Romanos capítulo 10, verso 8 e 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Filho de Deus, e crê no teu coração, será salvo. Como que uma criança vai no coração crer e confessar? E a confissão dos pais não vale para criança. Então não existe batismo de criança. Isso é uma aberração da palavra de Deus. Tem que pegar um livro que não está na Bíblia, encostar na Bíblia e achar uma justificativa. É o que algumas religiões fazem. Mas a Bíblia mesmo não tem isso. Porque a criança não é capaz de professar ou exercer fé. Pastor, mas o batismo é em nome de Jesus? Ou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, pastor, mas o Pedro, ele batizou em nome de Jesus. Tem algumas igrejas por aí, pastor, que não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só batizam em nome de Jesus. E agora? E agora nada, irmãos. Nós lemos na abertura desse culto aqui o que Jesus disse. O que vale mais, o que Jesus disse ou o que outra pessoa disse? Jesus disse, ele mesmo, para os apóstolos na presença daquela multidão que lá estava. A hora que ele foi assunto aos céus, pouco antes ele disse assim, ó, fiquem aqui, até que do alto vocês serão revestidos do poder e serão minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Portanto, ao receber isso, ide, pois, anunciai o evangelho a toda criatura, e batize e ensine, que guarde os meus mandamentos, e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem disse isso? Jesus. Agora eu quero fazer uma pequena alusão para os irmãos. Pastor, mas ainda está lá que o Pedro batizou, ainda está escrito lá que ele batizou em nome de Cristo, só em nome de Jesus. É verdade. Agora eu quero lembrar a igreja que no dia de Pentecostes, os evangelhos ainda não estavam escritos. Amém ou não? Os evangelhos foram escritos 30 a 40 anos depois. Então não tinha os evangelhos para os próprios apóstolos olharem, vamos fazer assim.
Eles foram fazendo conforme uma direção do Espírito ou sentindo no seu coração. Sim, meus irmãos, é verdade que no começo muitos batizaram só em nome de Jesus. Mas Jesus é o próprio Deus. Deus é 3 em 1. 1 é 3 e 3 é 1. Amém ou não? Então ainda está certo. Com o decorrer do tempo e com a escritura dos evangelhos, o povo daquele tempo foi aprendendo e foram batizando. E se você estudar a história da igreja, que se chama eclesiologia, vai aprender que lá nos escritos importantes da igreja, os pais da igreja, o povo da igreja, já se adaptaram a isso e nunca mais usaram o batismo que é mencionado por Pedro. E só batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O documento mais importante que registra isso, para quem gosta de estudar, é o Didaquê. E nesse documento, que é dessa época, declara que o povo de Deus da igreja primitiva batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é o momento em que você recebe a nova vida. E com esses 6 itens do equipamento de segurança eu encerro, dizendo: seja um bom cristão.